Olá, eu sou Milho Wonka. Milho que hoje, olha, essa semana não tem como não falar desse assunto, não é mesmo? Esse mesmo que você viu no título, o caso da mulher, o morador de rua e o marido. Wonka, assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando, o que aconteceu? Vamos ao vídeo. Wonka. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube que é o Freak TV, que você deve conhecer, e siga também a produção no Instagram, para não esquecer, já deixa o seu like agora, e verifica também se as notificações estão ativadas, sabe o sininho? Pois é, vê se está ativado, que aí o YouTube te mostra os próximos vídeos, né, assim que eles forem postados, ele te avisa no seu celular, não sei mais onde ele avisa, porque hoje em dia as pessoas vêem tudo no celular, né, tem muita gente, será que ainda vê no PC ou na televisão? Na televisão deve ter aumentado um pouco, no computador deve ter diminuído, mas enfim, ativa aí as notificações para começar esse vídeo. Aliás, para começar esse vídeo não, né, hoje esse é o assunto do vídeo, não tem como falar de outra coisa essa semana, porque você não imagina o tanto de gente que me mandou essa notícia para comentar neste canal, principalmente nesse quadro de notícias bizarras, porque é um tipo de notícia que quando você ouve, você fica sem entender se isso realmente aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, porque é uma história um tanto quanto incomum, digamos assim. Provavelmente se você não mora dentro de um buraco no meio da terra, você vive lá com os seres intraterrenos da terra, você deve ter ficado sabendo de uma notícia que recentemente no Distrito Federal houve aí um caso que ainda não se sabe exatamente tudo o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, onde um marido acabou aí saindo para procurar a sua esposa e quando a encontrou, ela estava em meio a relações sexuais ou abuso, porque isso aí a gente vai falar um pouco depois, dentro do carro dela com um morador de rua. Essa é a história que rondou todas as redes sociais. O que sabemos até o momento dessa história? A mulher, aqui a gente não vai falar o nome de ninguém, tá bom? Não vou mostrar a cara de ninguém, né? Até porque se você quiser saber isso, você procura em outros lugares. E também não vou mostrar o vídeo gravado em câmeras de segurança, porque o vídeo contém violência e eu não posso mostrar isso aqui também. Então, se você quiser saber todas essas coisas, você vai procurar fora daqui. Aqui eu não vou mostrar, vou contar a história, mas tudo que eu mostrar aqui vai estar borrado, tá? Devidamente censurado. Qual é a história? A mulher, que vamos chamar aqui de esposa, normalmente fazia aí um serviço de caridade para os necessitados. Não só ela, né? A família, aparentemente, é uma família que já frequenta a igreja há algum tempo, uma paróquia, determinada paróquia, que eu não vou falar também qual é, porque não tem necessidade nenhuma, frequenta aí essa igreja e além de frequentar essa igreja, eles fazem também um trabalho social, que é fazer aí uma ajuda aos necessitados. Sabe essas pessoas que servem comida, sopa, né? Às vezes dá um lanche também, às vezes dá uma roupa, esse tipo de coisa que ajuda quando, né, vê lá que as pessoas estão precisando. E aí, esse tipo de ajuda é sempre muito bem-vindo, né, por quem tá morando na rua, e uma pessoa acaba falando pra outra que lá ajuda e tal, e geralmente tem aquelas pessoas que já ficam sabendo que tal dia, né, serve comida em tal lugar, tal, e aí você cria aí uma rotina de solidariedade, né. Então essa família aparentemente fazia isso, pelo que se entende, pelo que as matérias publicadas já sobre o assunto dão a entender, né, lembrando que esse vídeo é todo baseado nas matérias que já foram publicadas, porque se elas não foram publicadas eu não tenho como não saber. Até que um determinado dia, aliás, uma determinada noite, a esposa saiu com a sogra para fazer esse serviço de caridade. Todas as matérias vão entender que pelo menos elas foram de carro. Não se explica exatamente qual é a distância de onde essa família mora até esse local, essa paróquia que elas faziam esse tipo de caridade. Mas é dito que a esposa e a sogra foram fazer lá esse serviço. Chegando lá, em um determinado momento da noite, as duas se separaram, porque não precisa ficar o tempo todo junto fazendo a caridade. Ali tem mais de uma pessoa para ajudar, não é mesmo? Em um determinado momento elas se separaram até que a sogra acabou aí voltando para casa. Sobre esse momento em que a sogra volta para casa, nós temos aí mais de uma versão e aí daqui a pouco a gente fala sobre as 3 versões dessas histórias, né? O que cada um dos 3 envolvidos conta como aconteceu e o que aconteceu. Então as duas se separaram, a sogra acabou indo para casa e tal, né? Quando a sogra chegou em casa, ela falou com o marido da esposa, né? Com o marido da mulher, que a mulher tinha ficado lá porque ela ainda estava ajudando lá
sexual e tudo mais e tal. E aí o marido começou a ficar preocupado, porque normalmente ela não fica até tão tarde e tal, né? Ainda mais sozinha na rua. É perigoso, né? Todo mundo sabe que é perigoso. O Distrito Federal é uma cidade grande já, tem uma população grande, então é uma metrópole, e principalmente em metrópoles, né? É muito perigoso ficar até de carro à noite sozinha na rua, porque você para no farol, pode ser roubado, esse tipo de coisa. Você sabe como é cidade, como é Brasil. Diante disso, é dito que o marido ficou preocupado com a sua esposa, tentou ligar para ela no celular dela, não conseguiu contato. Tá parecendo a história do Freak TV, né? Até aqui. Pois é, parece mesmo. Tentou ligar para ela, não conseguiu, e aí ele decidiu procurá-la. Perguntou mais ou menos pra sogra até onde elas tinham tido contato visual, né? Onde a sogra sabia que a moça tava, que a esposa tava. E aí ele decidiu então procurá-la na região. Até que ele conseguiu ver de longe o carro que parecia ser o carro da mulher dele, né? Da esposa dele. Ele falou, acho que é o carro dela, é aquele ali. Foi lá ver até o carro, pelas imagens que foram gravadas, tem os vidros escuros. Eu não sei até quanto é escuro esse vidro e até quanto isso foi influenciado pela qualidade da gravação da câmera, que não é lá essas coisas. Então dá pra ver que é um vidro mais ou menos escuro, até que ele ronda o carro, ele olha no vidro assim da frente pra ver se a moça tá lá dentro, né? Porque o carro tá completamente parado e apagado e tal. E aí, quando ele olha, é o momento em que essa história tem uma reviravolta que tornou... Olha, eu não sei nem como classificar esse momento, mas é dito que, na versão do marido, primeira versão do marido, ele chegou, olhou o vidro do carro, ou deu uma olhadinha assim, porque dá pra ver na câmera de segurança que ele dá uma olhadinha mais ou menos assim, e viu que a mulher estava lá dentro, mas não estava sozinha. Havia alguém lá dentro com ela, aparentemente estava acontecendo um ato sexual, que automaticamente ele classificou que a mulher está sendo abusada dentro do carro, né? Você vê o carro parado sozinho, à noite, num lugar ermo, assim, não tinha ninguém andando em volta, todo apagado o carro, a mulher tinha saído pra fazer caridade, a sogra, a mãe da pessoa, né, a sogra voltou, e a mulher não voltou, liga pra ela, ela não tá atendendo, né, pode ter acontecido alguma coisa ruim. Quando ele sai, ele encontra a mulher no meio de uma coisa lá dentro do carro, ficou preocupado. Na visão dele, pelo menos é o que ele fala, classificou aquilo como está acontecendo aqui um abuso sexual. Então ele começa a tentar impedir aquilo, onde ele tenta bater no carro para chamar atenção, para quem tá lá dentro sair e tal, até o momento que ele dá uma volta no carro e consegue abrir a porta. Não fica claro se abriram a porta por dentro ou se ele conseguiu abrir por fora ou se a porta estava aberta, porque antes disso ele não tenta abrir a porta. Mas em determinado momento ele abre a porta e aí, diante do que ele tinha visto antes, né, aquele ato sexual rolando lá dentro, achando que era um abuso, ele diz que por isso começou então a bater no cara que tava lá dentro junto com a esposa dele. Começou a bater no cara ainda lá dentro, sem nenhum dos dois sair, até que então o cara sai, e o cara, quando sai, tá completamente nu e continua apanhando do marido. O marido bate nele, joga ele no chão, até que o cara aparentemente fica meio que caído lá. Não sei se ele não tava nem entendendo o que tava acontecendo, se ele sabia que era o marido, se não sabia. Eu sei que ele fica caído um tempo no chão, porque ele realmente apanhou, tanto que ele ficou com uns roxos na cara de porrada forte mesmo que ele levou. Essa então é a visão do marido do que aconteceu até ali. Nas câmeras de segurança você vê que o marido bate no cara, depois ele tenta ligar pra alguém, não sei se é pra polícia, se é pra sogra, se é pra alguém que ele conhece lá ajudar ele, enfim, não sei pra quem ele tava ligando, mas ele tenta ligar pra alguém e tal, como quem pede ajuda, provavelmente. E nisso, então, a mulher também sai do carro, a mulher já tá vestida, ela sai do carro, enfim, a confusão acaba quando ele começa a chegar mais gente, né, porque provavelmente o cara gritou, o pessoal acaba ouvindo a confusão, né, quem mora ali ao redor. E aí começa a chegar mais gente e tal, e as matérias dizem que a polícia, então, chega até o local porque alguém chamou. E aí tem uma questão que, pelas matérias, né, todas dizem que quando a polícia chegou lá, né, até aí entendia-se que estava ocorrendo ali um abuso sexual, mas quando a polícia chegou lá, os policiais dizem que a mulher disse que o que estava acontecendo era um ato consentido. E aqui entra mais duas versões dessa história, né? Então contamos aí mais ou menos o que as câmeras de segurança mostram e o que o marido contou. Agora vamos falar da versão do morador de rua, né? Até aí acabou a história com a mulher falando pra polícia que foi um ato consentido. O morador de rua disse que ele estava lá, né, no lugar que as pessoas recebem caridade e tal e tudo mais. Eu não sei quanta gente tinha em volta, porque isso não é dito, mas ele disse que em um determinado momento da noite dele, ele viu esse carro parando ali perto dele. Até que esse carro parou, a moça, pelo vidro do carro, teria chamado o morador de rua, que se aproximou para ver o que a moça queria
queria. E nas palavras do morador de rua, a moça teria dito para ele: vamos brincar? E depois disso, ele diz que a moça o convenceu, ou pelo menos o tentou convencer, a entrar no carro com ela. É dito que ela acabou saindo do carro, ainda na versão que o morador de rua conta. Ela saiu do carro, os dois conversaram por algum tempo, até que eles começaram a se aproximar um pouco mais, eles teriam se abraçado, até que acabaram se beijando, e depois disso, ele começou a pensar em um lugar mais a sós pra ficar com ela, já porque ele tava beijando ela, e ele pensou: bom, vamos ficar num lugar mais a sós, só nós dois. E aí tentaram achar um lugar, não tinha nenhum lugar, entraram no carro, e aí no carro acabou acontecendo tudo que o marido viu. Essa é a visão dele, que é qual? Ele estava lá, a mulher chegou e chamou ele para brincar, né, pelo que ele fala, dentro do carro. Mas temos também a versão da mulher, que é diferente, assim, ela passa pelo meio das duas versões, mas é uma história completamente bizarra. Por quê? A mulher diz que em um determinado momento da noite, ela estava lá ajudando, fazendo caridade e tudo mais, e ela viu esse morador de rua que acendeu um cigarro e tal, ela foi lá e tirou o cigarro da boca dele, né, e falou que ele seria curado, né, desse vício, porque fumar é um vício, é uma doença. Se é um vício, é uma doença. Pode falar que o vício é uma doença? Ou tipo, um vício é só um vício? Enfim, cigarro não faz bem, né? Então ela tava lá fumando, ela tirou o cigarro e falou: você vai ser curado, não sei o que, e começaram a conversar com ele. E ela diz que de repente sentiu uma vontade de abraçá-lo. Até aí pode ter sido compaixão, tal, né? Você vê a pessoa ali sofrendo, não sei o que ele falou pra ela e tal. De repente ela falou que sentiu uma vontade de abraçá-lo. E aí ele teria então pedido, depois disso, pra fazer carinho nos pés dela. Aí a história começa a ficar um tanto quanto esquisita. Do nada, né? Uma história parte de uma coisa e do nada a história parte pra outra coisa. O cara teria pedido pra fazer carinho nos pés dela. Aparentemente ela teria permitido, porque depois disso ela fala que estava tudo tão bom, uma sensação muito boa. Depois disso, pelo que ela conta, aparentemente aconteceu aí um surto psicótico, porque ela diz que começou a ter uma visão de que aquele homem, em um determinado momento ela via como sendo Deus. Olha que bizarro isso, hein? Ela passou a ver que não era mais um morador de rua. Esse cara é Deus. E aí ela começou a se aproximar mais dele. E em determinado momento ela diz que via aquele homem como o marido dela, né? Aquele que acabou chegando depois, encontrando os dois dentro do carro. E ela fala que por isso, então, ela teria se aproximado mais desse homem. Porque ela via que ali na frente estava o marido dela. E aí os dois entraram no carro e começou aí a acontecer o ato que o marido acabou encontrando. Olha essas versões da história. Tem matéria ainda que fala que, ainda antes de entrar no carro, a sogra estava perto, né? Tem matérias dizendo isso, que a sogra estava perto. A sogra também estranhou a proximidade que a moça estava do morador de rua. Ela aparentemente percebeu que tinha alguma coisa errada ali, que não era um comportamento natural dela, e presenciou, né, a mulher beijando o morador de rua na boca, e ficou completamente assustada com aquilo, tentou impedir aquilo que estava acontecendo na frente dela, porque sabia que a moça era casada, e a moça teria dito que aquele era o propósito dela. A visão da moça realmente parece umas coisas sem sentido que estava acontecendo na cabeça dela, sabe? Dá a entender que realmente estava acontecendo um surto ali, meio esquisito, que ninguém sabe muito bem ainda o que é, tanto que depois do que aconteceu, né, que envolveu polícia e tudo mais, o marido chegou a falar nas redes sociais que ela estava passando aí por uma avaliação psicológica, alguma coisa assim, estava no hospital para fazer esse tipo de avaliação, porque aparentemente ela tinha sofrido um surto. Só que ao mesmo tempo há matérias que falam que não foi registrado um boletim de ocorrência referente a isso, né? Ela tá tendo algum surto e o morador de rua teria se aproveitado desse surto dela e se passado pelo marido, porque na visão dela era o marido, então ele tipo, opa, tá achando que é o marido, então vem aqui, né? Teria se aproveitado da situação, sabe? Como se, por exemplo, ela tivesse bêbada ou tivesse drogada, não tivesse, em resumo, em sã consciência, na sua faculdades mentais, cometer o ato sexual com ele completamente consensual, ou seja, se ela estava fora de si, não tem como ser consensual. Então isso caracterizaria sim um crime de abuso do morador de rua, né? Então, pela visão do marido e da mulher e da sogra, isso se enquadraria desse modo. Na versão do morador de rua, não, simplesmente a mulher chegou, chamou ele para dentro do carro, ele foi lá, e aí o marido falou nas redes sociais que ela tá passando por uma análise aí psicológica para ver o que aconteceu na cabeça dela
dela naquele momento, conforme o que ela mesma disse no depoimento que aconteceu, que via Deus, via o marido, e de repente aquele era o propósito da vida dela, umas coisas meio desconexas assim, e ao mesmo tempo as matérias falam que o boletim de ocorrência na verdade foi registrado de quê? De agressão do marido com o morador de rua ao encontrar a sua esposa cometendo aí atos libidinosos, digamos assim, com esse homem desconhecido. Quando você vê o vídeo das câmeras de segurança, você fica pensando, gente, que história, o que tá acontecendo aqui? Aí você começa a procurar sobre a história, começa a analisar cada ponto de vista, cada coisa que é dito nas matérias, e você pensa, gente, que história, o que tá acontecendo aqui? Porque parece que tá faltando alguma coisa ainda, sabe? Eu acho que no desenrolar dos dias aí, a gente vai ver qual que foi a análise psicológica da moça, o que passou na cabeça dela realmente. Mais detalhes, precisamos de mais detalhes dessa história para entender o que aconteceu. Até aqui, você vê que é uma história realmente incomum, que ninguém espera acontecer. Que ao mesmo tempo que a mulher fala, eu vi Deus, eu vi meu marido, esse era meu propósito e tudo mais, aí tem um morador de rua falando, não, a mulher chegou aqui, me chamou, e a gente começou a se aproximar e tal, e o marido também fala que só agrediu porque ele achou que a mulher estava sendo abusada, né, porque na visão dele, ele imagina a esposa saiu de casa, você chega lá, ela tá tendo relação sexual com um cara que ninguém nunca viu na vida, e parecendo um morador de rua, tá dentro do carro tudo apagado, depois de não atender o telefone, ele fala que bateu por causa disso, que ele achou que a mulher tava sendo abusada. E aí, qual é a versão da história real? O que aconteceu na cabeça dessa mulher para cometer esses atos aí, sendo casada e ter visto o marido na pele do mendigo? É uma história esquisita, né, produção? Você conseguiu entender perfeitamente o que aconteceu? Eu acho que ninguém conseguiu ainda entender o que aconteceu, né? Mas esse foi o assunto da semana, não se falou em outra coisa, o pessoal começou a fazer meme. Você sabe que no Brasil tudo vira meme, não importa a situação, né? Por mais cruel que ela possa ser, alguém vai fazer um meme daquela história. E é óbvio, né, que o pessoal começou a fazer meme, falando que o mendigo era conquistador e tudo mais, né? Não tem como. Caiu na internet, não tem como fugir disso, né? E você também fica pensando na situação das pessoas envolvidas. Já pensou, né? É exatamente por isso que eu nem quero mostrar a cara de ninguém aqui. Imagina, né? Você tá envolvido numa história dessa e tal, e um monte de gente fazendo piada, né? Um monte de gente falando, sua mulher preferiu sair com o morador de rua do que com você, né? Imagina. E aí começam também a ferir a honra da mulher, porque, né, é casada e teria aí feito um ato libidinoso, digamos assim, com o morador de rua, e aí fala que o morador de rua é conquistador, não sei. Imagina você tá envolvido numa história dessa. O pessoal pode até rir dos memes, porque não tá sentindo na pele tá envolvido nisso, não é? Isso pode levar a pessoa a ter depressão depois disso, porque, né, vira chacota, o pessoal pode ter depressão, pode acabar em algo pior do que isso, né? Pode acabar com a vida de uma pessoa, esses memes, não é mesmo? Enfim, eu falei dessa história aqui porque não tem como não falar dela, porque todo mundo me mandou, todo mundo queria ver essa história no canal, eu tinha que comentar. Eu tentei aqui manter, né, as versões e tal. Nem acho bom também fazer piada com essa história, porque até o momento, como ninguém entendeu nada, eu tô assustado ainda com a história. Não tem nem como achar graça de nada aqui. Até aqui eu tô assustado com essa história toda, porque eu não entendi ainda direito o que aconteceu. Enfim, você imaginar que, olha, essa história aconteceu, não é engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau.